Oi pessoal, que a graça, a misericórdia do Senhor Jesus esteja com todos nós. Pessoal, hoje a gente vai fazer um estudo referente aqui da palavra de Deus, referente ao fim do mundo, tá? Referente ao fim do mundo e o arrebatamento, tá? Então vou fazer um resumo dos acontecimentos, certo? Da palavra de Deus, né? Para que a gente possa entender, né? Você que de repente que não está acostumado a ler as Escrituras Sagradas, certo? É um livro muito importante para nós estudarmos, né? O final do mundo, os acontecimentos, e eu vou dar um resumo e vou dar o nome dos livros. Se você quiser, de repente você pode anotar e depois você pode ler, tá? Que não vai dar para mim ler todos os versículos do Apocalipse. Vou dar um resumo do estudo para você entender, tá? O final do mundo, o final do mal, tá certo? Diz aqui, ó, em Apocalipse, como a Bíblia descreve o fim do mundo, tá? A Bíblia diz que o mundo tal como conhecemos terá um fim, tá? Deus prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas, certo? Está escrito lá em Apocalipse 21, no versículo 5. E há relatos acerca dos eventos conjugados ao fim em vários livros da Bíblia. O Apocalipse é um termo grego que significa revelação e não o fim do mundo, mas, portanto, o último livro das Escrituras relata a revelação que Jesus Cristo deu acerca dos tempos do fim através do apóstolo João, além das revelações descritas neste livro, tá? E também encontramos no outro livro, Antigo e Novo Testamento, profecia sobre o fim. Como será o fim do mundo? Tá? A palavra de Deus nos dá alguma certeza acerca dos acontecimentos finais, mas não tanta sobre como é e quando isso acontecerá. Exatamente, no entanto, sobre tudo o que descrevo, podemos ter um panorama geral de como será a promessa mais esperada por todos os cristãos e a segunda vida de Jesus Cristo. Inúmeros sinais são relatados como procedentes da volta do Senhor e muitos sinais mostram que já temos visto, né, alguns eventos que antecedem o fim, né? Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será iniciado das primeiras dores, tá? Primeiros sofrimentos. A Bíblia descreve os acontecimentos, sinais como forma de alerta e encorajamento, alerta para aqueles que não creem em Cristo e vivem alheios ao que Ele ensinou, e encorajamento àqueles que aceitaram pela fé a oferta da graça para que se prepare para os sofrimentos que poderão experimentar, para persevere até o fim com Jesus Cristo. O fim do mundo é certo, porém impossível, imprevisível. O fim do mundo é certo, porém imprevisível, tá? O fim dessa era vai acontecer, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. A Bíblia afirma que o fim está próximo e será terrivelmente avassalador. No entanto, não sabemos quando isso acontecerá exatamente. Está escrito lá em Marcos 13 e 32, tá?
É só você de repente anotar aí e fazer a leitura. Só Deus sabe, e não cabe nós termos descobrir qual é a data, mas sim estamos preparados para ela. E o Senhor virá para buscar os seus, para destruir o poder da maldade e seus praticantes. Para este será um dia terrível, de grande terremoto e destruição. Chore, pois o dia do Senhor está perto, virá com destruição da parte de todos poderosos. O dia do Senhor está perto, o dia cruel de ira e grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Está escrito lá em Isaías 3, 6 e 9, versículo 6 e 9. Alertas às igrejas, alerta a nós, que somos nós somos a igreja. No livro de Apocalipse, após a introdução e descrição da visão de Jesus, Apocalipse 1, inicia-se uma série de recomendações e exortações às 7 igrejas cristãs da Ásia, e o capítulo 3 e 4 são dedicados a encorajar e corrigir a conduta do povo de Deus nessa localidade. Efésios, volta ao primeiro amor. O capítulo 2, versículo 1 e 7, Esmirna, não temas ser fiel até a morte, eu te darei coroa da vida. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 8 e 11. Pergamo, aprovação divina, a reprovação divina. A reprovação divina, convite ao arrependimento. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 e 17. Tiatira, conheço as tuas obras e o teu amor. Tenho, porém, contra ti. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 8 e 29. Sarde, a aparência de que está vivo, mas está morto. Ser vigilante. Apocalipse 3, 1, versículo 6. Capítulo 3, de 1 a 6. Filadélfia, ausência de Cristo. Porta aberta e recompensa pela perseverança. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 13. Laodiceia, ser morno não agrada a Deus, nem outro engano pensar ser rico sendo miserável. Aleluia, louvado o nome de Deus, nome de Jesus, Porque a pessoa que é rica e não tem o conhecimento do Espírito Santo de Deus, não é convertido a Deus, é um rico miserável, gente. Não tem ouro, não tem dinheiro que paga pela nossa salvação. Todas as mensagens encaminhadas nas cartas, aquela igreja do primeiro século serve também hoje para todos que permanecem na igreja de Cristo. A grande tribulação, a palavra de Deus adverte nós acerca de tempos difíceis que sobrevirão, tempo de angústia, em que se levantarão falsos profetas, falsos Cristo, realizando falsos milagres para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Muito destes sinais já parece estar acontecendo nos nossos dias de hoje, Devemos ser ainda mais agravados futuramente. Contudo, Jesus disse que este será somente o princípio das dores. Está escrito lá em Mateus 24, no capítulo 24, versículo 8. Depois disso virá um tempo de aflição, jamais visto antes, nem haverá depois. Está lá em Mateus 24, 21. A grande tribulação mencionada na Bíblia, relatado tempos de sérias dificuldades, guerra, terremotos,
escassez, fome, alterações ambientais, peste e toda sorte de aflições. A grande tribulação será o maior sinal que antecede a segunda vinda de Jesus. Você está entendendo, né? E o ápice da tribulação será um tempo de acontecimento tremendo, jamais visto antes de tudo acontecerá para provar os habitantes da terra. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Haverá punição pela maldade e pecado de todos que decidem resolutamente se rebelar contra o Criador, mas os que aceitarem a oferta da graça do Senhor Jesus Cristo, ainda que sofra, serão poupados da condenação final. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Lá no capítulo 7, 14 e 17. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde o que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por ele, escolhido, eles abreviou. Está escrito lá em Marcos 13, 19 e 20. Vamos lá. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, criado por Deus, até agora. Nunca jamais haverá o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém será salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Está escrito lá em Marcos, no capítulo 13, versículos 19 e 20. Aleluia. Alguns símbolos importantes do Apocalipse descrevem eventos desse período. Veja a seguir alguns deles. Os 7 selos e os 4 cavaleiros e os seus cavalos. Preste bem atenção, se ligue nesse estudo. Nossa visão, João descreve a abertura de cada um dos 7 selos pelo Cordeiro, e no céu a cada selo aberto era chamado cavaleiro, com cavalos de diferentes cores. Cada um simboliza diferentes tipos de dores enviado à terra. Vamos lá, o primeiro. Primeiro selo, cavalo branco, vitória. O segundo selo, cavalo vermelho, guerra. O terceiro selo, cavalo preto, fome. O quarto selo, cavalo amarelo, morte. Tá? E o quinto selo, martírio de testemunhas de Cristo. O sexto selo, terremoto e alterações cósmicas. O sétimo selo, silêncio do céu, terremoto, relâmpago, 7 anjos com 7 trombetas. Vamos lá. Está prestando atenção, né, meu irmão? Minha irmã? Vamos se ligar na palavra, vamos compreender, tá? Essa mensagem de grande tribulação é destruição. Estão relatados em Apocalipse 6, 1, 17, Apocalipse 8, 1 e 6. O primeiro selo representa Cristo vitorioso, que ressuscitou e venceu a morte e o inferno. Desde a sua ressurreição, todo o universo aguarda a sua segunda vinda triunfante, vencendo e para vencer. O segundo selo, o cavalo vermelho, falarmos do sangue derramado sobre a terra, em matança, assassinatos e guerra. Terceiro selo, o cavalo preto, representa escassez, fome e miséria que assola o mundo. O quarto selo, cavalo amarelo, representa a morte, o inferno que ceifa vida através de fome, guerra, peste, feras da terra. O quinto selo revelou todos aqueles que sofreram e morreram por causa de Cristo. O sexto selo revelou todas as alterações que ocorrerá no céu e na terra: terremoto, eclipse, chuva de estrela, lua vermelha.
A abertura do último selo mostrou as orações dos santos sendo derramado diante do altar de Deus e a preparação para o culminar o juízo de Deus sobre o mundo. As 7 trombetas, vamos para as 7 trombetas. João viu, tá? Olha a revelação de João. João viu, descreveu do que? De as trombetas, tal como na abertura do selo, cada trombeta tocada por anjo designado serão determinados diferentes juízos e aflições sobre a terra. Primeira trombeta, saraiva, é o fogo misturado com sangue. A segunda trombeta, destruição de 1/3 do mar e navios. A terceira trombeta, queda de uma estrela, é destruição de 1/3 da água e dos rios. A quarta trombeta, trevas escurecerá 1/3 dos astros, sol e lua e estrela. Tá? O quarto. O quinto, primeiro ai, tormento humano do gafanhoto e escorpião. O sexto, uma trombeta, segundo ai, monte de 1/3, humanidade, fogo, fumaça e enxofre. O sétimo, trombeta, terceiro ai, relâmpago, trovão e terremoto e granizo. Tá? Confira o relato completo com Apocalipse 8 e 7, 13 e o capítulo 9, 1 e 21. E também o Apocalipse 11, 15 e 19. As 7 pragas e as 7 taças da ira de Deus. Tá? Preste bem atenção, tá, mano? Se ligue. Esse é um estudo muito grande, mas vale a pena para quem quer compreender o final do mundo. As 7 pragas, ou flagelos, calamidades, aqui simboliza pelas taças. Recorda o desastre visto no toque das trombetas. Todos que não se arrependeram e não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida serão atormentados com a ira de Deus. João, na sua visão, descreve as 7 pragas que cometerão os moradores da terra. A primeira taça, chaga dolorosa. A segunda taça, a segunda praga, a segunda taça, mar se tornará sangue. A terceira praga, a terceira taça, rios se tornarão sangue. A quarta praga, a quarta taça, só fogo e queimará os homens. Preste bem atenção, né? Vamos lá, a quinta praga, a quinta taça, trevas sobre o reino, a besta e dores. A sexta praga, a sexta taça, reis reunidos, batalha da Armagedon, tá? A sexta taça é o reis reunido, batalha do Armagedon. A sétima praga e a sete taça, relâmpago, terremoto, chuva, e pedras. Veja o texto completo sobre as pragas e a taça em Apocalipse, lá em 16, versículo 1 a 21. Tá? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Muitos desses eventos descritos na visão de João já havia sido profetizado anteriormente. Terremotos, praga, destruição, aflição, escuridão estão determinados para os tempos finais. Está escrito lá em Isaías 34:4. Tá? Isaías capítulo 34, versículo 4. Joel capítulo 2, versículo 3. Já havia profetizado que Jesus confirmou lá em Mateus 24. Em Paulo I,
Tessalonicenses 4, capítulo 4, 13 e 18. E o capítulo 5, de 1, versículo 1 a 11. E João registrou no livro do Apocalipse, né, no capítulo 6, versículo 12 a 14, a segunda vinda de Jesus Cristo. Após o acontecimento da grande tribulação, a Bíblia nos diz que a terra e os astros e as estrelas sofrerão alterações, e o pronúncio último da segunda vinda de Cristo, o mundo cósmico será abalado perante a chegada gloriosa do Senhor Jesus. Tá? Olha só, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Está escrito lá em Mateus 24, no capítulo 28, se eu não me engano, tá? 28, está apagado aqui, mas é 28. Ou 28 ou 29. A seguir, aparecerá no céu o sinal de Jesus vindo nas nuvens, com poder e glória. Certamente o Rei da Glória virá com toda autoridade buscar os seus. Tá? Está escrito lá em Apocalipse 24, capítulo 24, versículo 31. Engecer justiça e juízo. Tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, onde o céu com poder de grande glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Os três conspiradores, tá? Os três conspiradores vocês vão saber quem é. Primeiro, Satanás, a besta e os falsos profetas. São algumas das figuras demoníacas que aparecem no livro de Apocalipse. Eles se opõem a Deus e à adoração genuína. E estes irão conspirar para enganar o próximo de pessoa, tá? De pessoas. Possível para que não se arrependa e nem se entregue com fé em Jesus Cristo. O dragão, aleluia, louvado o nome do Senhor. O dragão é a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? É o diabo, Satanás. Apocalipse, está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Desde o início, seu alvo é enganar e roubar, e matar e destruir. Tá? João 10, capítulo 10, versículo 10. Distorce as palavras de Deus e promove falsos profetas para enganar as pessoas com heresia e interpretação errada da Bíblia. E também o acusador dos crentes está furioso contra a obra de Deus, porque sabe que o seu tempo é escasso. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12. A besta, aleluia, trata-se da figura de um agente de Satanás, tá? Agente de Satanás, por meio do qual ele irá exercer o seu poder maléfico sobre a terra. Há interpretações que considera que nos tempos em que o Apocalipse foi escrito, a besta teria sido Império Romano, personificado uma figura de César. Mas como a imagem simbólica para tempos futuros, a besta também pode ser identificada como sistema mundanos, poderes e governos humanos contrários a Deus. Ainda poderá ser associada a uma pessoa ou liderança humana mais específica, tá? Olha só, você está entendendo, né? Falso profeta. Outros instrumentos do diabo usados para promover sinais miraculosos para enganar a todos os cristãos já foram antecipados, alertados acerca de
do perigo dos falsos profetas, está escrito lá em Marcos, capítulo 13, 22. Estes são aqueles impostores que têm alguma aparência de verdade, mas são enganadores, querendo subverter a mensagem divina. Aleluia. Falso profeta de que fala o Apocalipse aparece junto com a besta, com poder para fazer coisas maravilhosas para enganar os mortais. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis e todo mundo a fim de reuni-los para batalhar no grande dia de Deus Todo-Poderoso, tá? Está escrito lá em Apocalipse 16, 13 e 14, pessoal. A batalha do Armagedon. Aí vem a batalha de Armagedon. Esta será, na verdade, a tentativa falhada dos poderes das trevas de resistir ao poder soberano do Senhor Jesus Cristo. A triade, besta, dragão e falso profeta, com engano falsos, milagres, sinais, e congregará os governadores da terra e todos que tiverem a sua marca junto a eles. Estarão reunidos para combater o final. Está escrito lá no capítulo 16, no versículo 13 e 14. Tá? Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Está escrito lá no Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Mas ao verem a grandiosidade do poder do Senhor, os homens tentarão fugir, todos ficarão desesperados, mas não poderão se proteger, pois estarão totalmente expostos perante a ira de Deus. Então os reis da terra, os príncipes, os generais e os ricos e poderosos, todos escravos livres, se esconderam em caverna, entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caíram sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e que poderá suportar. Está escrito lá no Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 15 e 17. O inimigo de Deus serão punido do dia da vingança do Senhor, por todos opressão, violência, angústia que fizeram sofrer aos homens. Está escrito lá em Jeremias, no capítulo 46, no versículo 10. Somente com um sopro, com uma palavra da boca de Cristo, eles serão fulminados. Na preternidade batalha, os inimigos de Deus serão totalmente mascarados por Jesus e o seu exército. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aqueles que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. E os 2 foram lançados vivos no lago de fogo, ardente com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 20 e 21. O mal será destruído para sempre. Tá?
Aleluia. Deus enviará a punição contra todo o mal. Nenhuma injustiça ou violência ficarão impunes para sempre. Os seguidores praticantes da maldade serão estraçalhados. Além disso, o acusador dos fiéis serão tormentado para sempre no lago com fogo e enxofre. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. O juízo final. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, pessoal. No juízo final, todos terão que prestar conta no julgamento final. Os livros serão abertos e cada um será julgado por aquilo que fez ou deixou de fazer na vida. Perante o trono branco do justo, juízo de Deus, todos deverão comparecer e ouvir a sua sentença. Aqueles que não aceitaram ser justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo terão que pagar pelos seus próprios pecados. A condenação no lago de fogo será destino final para todos que rejeitaram o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 25, no 41, versículo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos, e outro livro foi aberto, um livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com os que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, no versículo 12 e no versículo 15. A Nova Jerusalém é uma coisa especial. Haverá novo céu e nova terra. O paraíso idealizado por muitos será superado na eternidade com Cristo. A beleza, a harmonia descrito no jardim do Éden. Gênesis serão restabelecidos na nova terra. Deus estará presente no meio do seu povo para sempre. Coisas maravilhosas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Guarda aqueles que perseveraram até o fim, mantiveram a sua fé em Cristo Jesus. Todos os que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida terão acesso à morada preparada na cidade santa. Terão também acesso à árvore da vida e viverão para sempre, servindo ao Senhor Jesus. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 3. Vale a pena separar e confiar, pois Deus cumprirá a sua promessa e concederá o futuro glorioso e eterno ao seu lado. Símbolo do Apocalipse. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Símbolo do Apocalipse. Vamos lá. O livro do Apocalipse retrata a revelação de Jesus sobre o episódio do fim. O apóstolo João relata a visão sobrenatural que teve quando esteve asilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho do Evangelho. As imagens desta visão são descritas através da linguagem apocalíptica, riqueza de metáfora, símbolos e figuras de destruição. João usa simbolismo para descrever o que viu e ouviu ao Senhor. Apesar do difícil, nem tudo é incôgnito, tá? Apesar de difícil, nem tudo é incongênito. Há certos códigos que
traz pelo seu contexto o seu significado bem claro. Veja alguns dos exemplos. Código do Apocalipse, o seu significado. Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. A espada afiada, a palavra de Deus. Tá? Cadeiros, igrejas. As 7 estrelas, anjo das igrejas. Cacho de uva, homens. Cálice da ira, punição de Deus. E dragão, que é Satanás. Tá? Esses são os significados do código de Apocalipse. Considere que muitos do que João escreveu não poderia ser escrito com precisão devido à limitação da linguagem humana. No entanto, outro símbolo pode seguir diferentes interpretações. Acerca dos acontecimentos finais, existem 4 diferentes formas de interpretação. Os preteristas, que consideram que as profecias do Apocalipse já se cumpriram no passado, o futurista entende que todos os relatos do Apocalipse acontecerão no fim. O historicista interpreta que muitas profecias vão ser cumpridas ao longo da história até Jesus voltar. Os idealistas acreditam que os príncipes gerais relatados no Apocalipse lutam do bem contra o mal. Acontecerá de forma espiritual. Relativamente à grande tribulação, há diferente interpretação acerca da volta de Jesus. Pré-tribulacionista acredita que a segunda vida será antes da grande tribulação. Com certeza. Mid-tribulacionista crê que arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. Pós-tribulanista entende que Jesus voltará, arrebatará o seu povo depois da grande tribulação. Em relação ao milênio, Apocalipse 20, há também diferentes linhas de interpretação. Pré-milenismo, a volta do Senhor se dará antes do 1000 anos, tá? Depois do arrebatamento, tá, pessoal? E pós-milênio, depois do milênio a milênio, aquele que desconsidera a tese de um milênio literal. A Bíblia não ensina especificamente uma teoria ou outra. Também não apresenta uma ordem cronológica explícita dos acontecimentos futuros. Por isso, há imagem para opiniões diferentes sobre esses eventos finais, mas lembre-se de que na interpretação bíblica a passagem mais clara traz maior iluminação sobre as mais obscuras. Para um estudo mais profundo do livro de Apocalipse, leia mais aqui, no estudo Apocalipse. Decifrando o propósito do Apocalipse. Apesar de aparecer um livro estranho, cheio de coisas assustadoras, o Apocalipse fala-nos da esperança, encoraja nós a ter certeza da vitória final do nosso Senhor Jesus Cristo contra todo o mal. O Apocalipse foi escrito para motivar os cristãos de todas as épocas e persevere no mundo pecaminoso, cheio de sofrimento e perseguição, né? Então, o crente, o povo de Deus, ele tem que perseverar, tá? No meio das tribulações, de todo mal. Os cristãos do primeiro século puderam aplicar suas profecias no seu tempo, na perseguição e distribuição de Jerusalém.
Vou começar de novo aqui no princípio. Os cristãos do primeiro século puderam aplicar suas profecias no seu tempo na perseguição e destruição de Jerusalém da década de 70. E os crentes dos últimos tempos também poderão reconhecer o cumprimento definitivo de sua profecia, mas de forma geral, o Apocalipse é fundamental, apropriado para todos os crentes desde o primeiro século até a volta de Jesus. Eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está escrito lá em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 7. O fim cumprirá, pessoal, tá? O fim cumprirá, o fim se cumprirá. Essa grande promessa do encerramento desta era culminará com a segunda volta de Cristo, julgamento, condenação do mal e de seus aliados. Jesus dessa vez voltará com glória para buscar os que são seus, para estar com ele eternamente. O mundo ímpio e o império das trevas serão punidos pelo seu efeito e derrotados para sempre. Cristo reinará eternamente junto daqueles que ele ama e foram comprados por seu sangue. Os desdobramentos finais mencionados inúmeras vezes no Antigo e Novo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jesus, Paulo, Pedro, João, eles serão confirmados até o final dos tempos. Os crentes viverão eternamente com Deus nos novos céus e na nova terra. Lá em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 3 e 4. E todos o povo da tribo, raça, línguas e nações confessarão o senhorinho de Jesus Cristo. Está escrito lá em Romanos 14, versículo 11 e 12. Todos terão de prestar conta perante o grande juízo do universo diante dele. Os povos serão separados à direita e os seus irmãos à esquerda. Quem o rejeitou nesta vida, os segredos, mas é escondido e não confessado serão revelados perante todos. Não tenha medo do fim. Aquele que tem Jesus como Senhor é Salvador, confia na sua palavra e não precisa temer o final dos tempos. Apenas continue firme e perseverante na fé, apesar da pressão que o Cristo normalmente sofre para abandoná-los a tomar forma desse mundo. Vale a pena continuar a caminhar com Jesus Cristo. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o primeiro e o único, e o príncipe e o fim. Feliz o que lava as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 12 e 14. Com ele a vitória é certa, e mesmo se passarmos pelas tribulações, sofrimentos, enfrentaremos tudo na força convém de Deus. Ele venceu e com Cristo também venceremos. Fique firme e tenha esperança de um futuro glorioso na eternidade com Deus. Tá? Você entendeu? Essa leitura foi maravilhosa, pessoal. Então, valeu a pena para quem deu ouvido e escutou esta palavra. Tá bom? Eu quero até falar para vocês, se vocês querem que eu faça um estudo profundo a respeito, né, desse fim do mundo,
para ler do começo ao fim nos livros que está a referência do resumo que eu estou falando aqui, a gente pode até fazer, né? Porque esse estudo aqui ele leva vários dias, né? Vários dias ou vários meses, para que a gente possa ler, fazer a leitura de todo o livro de Apocalipse, né? Isaías, né? Mateus, e por aí, Jeremias, e por aí, tá, pessoal? Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um estudo aprofundo, tá? Desta palavra divina. Tem Marcos também, tá? Que pode revelar esse estudo sobre o final do tempo e por aí afora, tá bom? Meu Deus, meu Pai, graça te dou pela tua graça e tua misericórdia. Pai, eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Mas eu te peço em nome de Jesus. Vai de encontro a todas essas pessoas que passaram neste canal. Meu Deus, muito obrigado, Senhor da graça, por nós ter feito esse estudo da tua palavra, do fim do mundo, do qual é o procedimento de tudo aquilo que o Senhor tem a esperança de dar para o teu povo, Senhor da glória. Deus, eu te peço, faça grandes prodígios, grandes milagres na vida dessas pessoas, meu Pai, que entrarem aqui nesse canal, que tu venha revelar no coração dessas pessoas, que tu venha restaurar a sua saúde, venha levantar aqueles que estão caídos, Pai, venha libertar do pecado e que tu venha dar que tua graça, tua misericórdia venha alcançar cada vida, Senhor da glória, dessas pessoas que entraram neste canal, que vai dar ouvido à tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai, que tu venha fazer a diferença na vida deles. Abençoa cada pessoa das redes sociais, no TikTok, no Kawaii, do Instagram, no Face, todas essas pessoas que me seguem, que tu venha abençoar, que tu venha libertar. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos, dos meus irmãos, minhas irmãs, das minhas parentelas, Pai, que tu venha dar vida, dar esperança, dar salvação, dar virtude, meu Deus. Abençoa a vida da minha tia, dá saúde para ela, meu Pai do céu. Oh, meu Deus, que o Senhor venha abençoar ricamente a vida dela, meu Deus. Que a tua serva, meu Pai, abençoa cada pessoa das minhas parentelas, sobrinho, primos, primas e primos, todos seja abençoado, alcançado pela tua graça e tua misericórdia. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pessoal, muito obrigado a você, tá bom? Você que passar aqui por esse canal, foi bastante comprido, mas se você der um pouco de atenção, tiver um pouco de paciência, escutar a leitura, o resumo dos final dos tempos, vai ser muito bom. É muito bom a gente aprimorar a nossa inteligência espiritual, conhecer as coisas sobrenaturais de Deus. É coisa maravilhosa, só não dá valor que aqueles que tiver mesmo não de olhos fechados, certo? Mas se você, meu amigo, tiver de olhos abertos, é muito bom, especial você ficar por dentro da palavra de Deus. Isso é coisa extraordinária, é fantástico para a gente compreender as coisas de Deus, o princípio, né? Tanto o princípio como o fim, como começou e como vai findar no tempo, e a revelação, o que nós devemos fazer para ganhar salvação, o que nós temos que renunciar, tudo isso a gente aprendemos na palavra do Senhor Jesus, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, profetiza a tua vitória em nome de Jesus.